Vamos para a nossa última parte da leitura de hoje. É Esther, nós vamos ler o capítulo 1º, o 2º e o 3º, porque esses capítulos são mais curtos. O banquete, o livro, O livro de Esther, o banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Aqui abre e fecha aspas. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. Olha só, era um esplendor, o governo aqui do rei, do rei Assuero. Olha só. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. É tanto rei, da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então, perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Vou ter que dar uma pausa novamente. A garganta hoje não está querendo cooperar, mas nós vamos dando as nossas pausadas, tomando uma água e vai dando certo. Versículo 16. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti,
mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E, neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, ele abre e fecha aspas para dizer, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Capítulo 2. Assuero casa com Ester. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Aqui a gente fala Hegai porque o H, lá do hebraico, a gente se fala R. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia.
E, chegando já à vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, agora abre o parênteses novamente, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Aqui fecha aspas. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E, reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Oh, que maravilha! Não mudou, já tinha se tornado a rainha desse grande império medo-persa. Porém, a palavra está dizendo, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara, ou seja, ela sempre foi obediente. Não era para falar de que povo era, ficou caladinha, não falou. Isso é obediência. Como o nosso rei, rei de reis e senhor dos senhores, ele se agrada da nossa obediência. Que maravilha! Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, amados, eu ia ler o capítulo 3, mas como a garganta não quer hoje, nós vamos parar por aqui. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, a gente vai estar melhor. O tempo aqui em Uberlândia esfriou um tanto quanto considerável e a garganta hoje não está nada boa. Mas amanhã, em nome do Senhor, aí a gente... Eu não digo nem repor, porque aqui o capítulo 1 e o 2, a gente já completou 6 capítulos. Então, a diferença é que ao invés da gente ler 6 capítulos até sábado, segunda-feira a gente ainda lê não 6, mas 7.
que é para poder dar certo certinho os outros dias, 6 capítulos diários. Tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, possa estar aí, ó, sobre a tua vida. Amém? Não só hoje, mas para sempre. E amanhã a gente vai estar lendo aqui, olha, Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Esse aqui, no caso, não é Amã, muita gente fala Amã, mas não é Ramã, porque é H. É exaltado e cria ódio a Mardoqueu, inimigo do povo de Deus. Esse livro é maravilhoso demais. Então fique na paz do Senhor e até lá, em nome do Senhor Jesus.